Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia. Estamos aqui começando o nosso último encontro da Jornada Camai. Muitos já me conhecem, pois estavam aqui nos encontros anteriores, mas eu sou a Tati, faço parte do time da Diferente TI. Em nome da nossa empresa, eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui no nosso evento. Hoje abordaremos um tema muito importante: performance e segurança digital. Como podemos ajudar a sua empresa a ter vantagem competitiva? Não vou me estender, porque o Rafael, que é especialista Camai, está aqui para falar do tema para vocês. Eu só queria informar que aqui embaixo nós temos um chat, tá? Um bate-papo, vocês podem fazer perguntas para o Rafael à vontade, não economizem perguntas. O intuito realmente desse encontro é ajudá-los a entender melhor as soluções da Akamai e como podemos ajudar a sua empresa, tá bom? Muito obrigada mais uma vez. Rafael, agora é com você, pode começar. Legal. Bom dia, pessoal. Bom dia, Tatiane. Obrigado, pessoal da Diferente TI, para apresentar, para falar de vocês de um tema. É um tema bem amplo e bem complexo. O pessoal aí me deu um excelente tema aí para a gente poder abordar hoje. Me apresentando rapidamente, como está ali meu nome é Rafael Albrecht, sou especialista Camai. Trabalho com soluções Akamai há quase 6 anos, e tenho aí uma especialidade um pouco mais profunda em soluções de segurança e também para performance, tá? A ideia hoje, pessoal, é a gente conversar um pouco mais. Obviamente, a gente tem aqui uma apresentação para fazer, tem um PowerPoint para a gente, né, dar um guia para a nossa apresentação, mas a ideia hoje é a gente poder compartilhar um pouco de ideias, um pouco do nosso dia a dia, para que vocês possam aplicar as nossas sugestões, possam utilizar as nossas soluções para buscar sempre a melhor performance para os seus clientes, a melhor experiência para o seu usuário final, e também proteger as suas aplicações, proteger o seu negócio, para que você não tenha nenhum tipo de disponibilidade na sua aplicação, tá? É, então, passando aqui o tema adiante, né? Então, como a Tatiana comentou, a gente vai falar de performance e segurança digital. Eu vou abordar algumas soluções Akamai e durante a nosso bate-papo, a gente vai aprofundando um pouco mais em alguns casos de uso, alguns exemplos. Obviamente, por uma questão de ética, eu não vou comentar nome de clientes, né? Mas eu posso comentar experiências que a gente teve nesses clientes e experiências positivas que a gente passou, né, durante esses projetos, tá? Então, iniciando nossa apresentação, apenas para que vocês conheçam um pouquinho mais da Akamai, quando a gente fala de soluções em cloud, né, muitas vezes a gente tem a percepção que as soluções em cloud elas atendem apenas um nicho de cliente, né? Aqueles clientes que têm sua solução on-premise ou aquele cliente que é totalmente em nuvem. As soluções Akamai elas são agnósticas aonde você tem sua aplicação. Eu tenho clientes que têm ambientes híbridos, divididos entre cloud e on-premise. Eu tenho clientes que são totalmente digitais, totalmente em cloud. E aonde que a Akamai ela se posiciona nesse momento, né? A gente não se posiciona somente como uma solução de cloud, a gente se posiciona como uma solução de borda, de edge. Ou seja, a gente está na milha mais próxima, no ponto mais próximo do seu cliente, né? Trazendo experiência para o seu usuário, trazendo soluções para mobile. Eu vou falar bastante de mobile hoje para vocês. Vou falar um pouquinho mais também aí de conversão, né, de vendas, conversão, soluções para apoiar a conversão de vendas. Então a Akamai ela está numa camada mais próxima do seu usuário, buscando experiência do usuário final, buscando proteção da sua infraestrutura. Então a gente comenta muito em edge, né? Então a Akamai ela está na borda da internet. Apenas alguns números para vocês entenderem um pouquinho mais do tamanho da Akamai. A gente hoje no Brasil nós temos mais de 250 pontos de presença. Então a Akamai está dentro das principais operadoras de telecomunicações, está muitas vezes posicionada em provedores de internet no interior do Brasil. Eu tenho uma série de projetos que eu pude fazer e que eu tive excelentes feedbacks
sobre a melhoria que a Camai trouxe para clientes que estão no interior do Brasil. Então, a Camai é muito pulverizada no nosso país, né? Falando um pouquinho da Camai como pessoas, né? Eu fico fisicamente no Paraná, né? Eu estou no Paraná. Tem uma pessoa que trabalha comigo aqui no Paraná, tem uma pessoa que trabalha comigo em São Paulo. Nós temos uma equipe de suporte 24/7 no Brasil. Então, isso também é um diferencial de atendimento para os nossos clientes, tá? Temos toda a equipe comercial, toda a equipe de engenharia. Então, no Brasil, nós somos aí mais de 100 pessoas trabalhando para atender nossos clientes, tá? Então, esse é um diferencial muito importante quando vocês pensarem em soluções de internet, tá? Bom, vamos começar o nosso assunto falando um pouquinho mais de performance, né? Um dos desafios que a gente tem nos nossos clientes, por diversas razões, os clientes nos procuram falando o seguinte: Rafael, eu preciso deixar a minha página mais rápida. Eu preciso entregar um conteúdo para o dispositivo móvel. Os meus clientes acessam muito de mobile. Eu preciso entregar um conteúdo mais rápido, né? Entregar um conteúdo web mais rápido passa por uma complexidade, por uma série de detalhes, de informações, né, que muitas vezes a gente acaba apoiando o nosso cliente a identificar gaps de performance na sua própria aplicação. Utiliza uma ferramenta hoje de performance web, traz uma parte dessa performance, né? E aí, quando a gente olha a performance das aplicações, a gente pode falar do tamanho dessa aplicação web, né? Principalmente. Então, se vocês têm um comércio eletrônico, né? Uma página institucional, uma página de um blog, né? Todas essas páginas, elas têm conteúdo, elas têm informação, elas têm imagem, elas têm vídeo, né? Então a gente acaba olhando a página como um contexto de aplicação onde tamanho, peso dessa página, ela influencia diretamente na performance da aplicação, né? Como está? Eu vou falar um pouco hoje também sobre a questão de parceiros. Para quem tem um comércio eletrônico, para quem tem uma página que tem parceiros de negócio que trazem conversão de venda, que fazem publicações de marketing, que têm interatividade com o seu cliente, né? Muitas vezes existem integrações nessas páginas, injetando o que a gente chama de JavaScript, né? Que são arquivos de scripts, que trazem esse cliente para o comércio de vocês, né? Para a página de vocês. O que isso significa em relação à performance e o que isso significa em relação à segurança, né? Quando a gente fala em complexidade de páginas, a gente também pode falar de APIs, né? APIs hoje, principalmente para esse mundo aqui, ó, mobile, estou com o meu telefone na mão, representa uma quantidade muito grande de aplicações desenvolvidas baseadas em APIs. Existe hoje uma série de integrações que são feitas entre as plataformas que também utilizam APIs para essas integrações, né? Então, o que isso significa em relação à performance e também segurança? Como eu já comentei, a parte de scripts, né, JavaScripts, mobile, entregar um conteúdo para mobile, entregar um conteúdo em uma rede congestionada ou muitas vezes em uma rede com pouca performance. Acredito que todos saibam, mas as redes celulares, como eu comentei, por exemplo, eu estou em Curitiba, mas a maioria das conexões que eu faço com as aplicações dos meus clientes, eu passo por São Paulo. Então, o data center que vai responder a essa conexão mobile, normalmente ela está em um grande centro, né, diferente da nossa cidade, né? Então, como é esse roteamento que é otimizado, né, nesse momento, né? E aí a gente pode falar em complexidade de balanceamento de ambiente, de controle de acesso. Então, a complexidade hoje está envolvida diretamente na experiência, né? E nessa experiência a gente considera experiências tanto para o mundo mobile, que é o que a gente mais tem consumido, quanto para o mundo de desktop, né? E aí a gente tem alguns insights, a gente tem algumas informações importantes que a gente deve considerar no dia a dia do nosso negócio web, né? Qual é a experiência do meu usuário final? Como que ele tem a percepção? Quanto tempo ele está levando para navegar na minha aplicação?
Será que ele está chegando no meu carrinho de compras de uma forma rápida? Será que ele está consumindo a minha informação de uma maneira rápida? Né? Muitas vezes a gente acaba não convertendo muita venda ou não convertendo muitas pessoas porque a página leva muito tempo para carregar. Então, qual é a experiência do meu usuário? Né? A gente vai falar um pouco disso em relação à performance. O que eu posso aprender, né, e automatizar e melhorar a minha aplicação para que ela tenha essa resposta mais ágil, né, ao meu usuário, né, ao meu cliente. Eu estou entregando o conteúdo certo para o dispositivo certo, eu estou entregando a informação do lugar mais próximo do usuário, né? Tudo isso é importante, né? E uma vez que eu identifique esses gaps, identifique esses pontos de atenção, se eu estou sendo rápido em publicá-los, né? Estou sendo rápido em envolver minha equipe de desenvolvimento, estou sendo rápido em envolver minha equipe de marketing para que eles tomem ações, né? E tragam, otimizem a minha aplicação, otimizem a minha plataforma para que ela entregue a melhor informação para o nosso usuário, né? Então, a ideia hoje é a gente discutir em relação à performance, o que a gente pode melhorar. Para que vocês conheçam um pouquinho mais da plataforma Akamai, a gente fala no seguinte: a Akamai é uma plataforma global, né? Ela está presente no mundo inteiro. A gente entrega hoje mais de 30% do tráfego web, né, do mundo. Então, se vocês usam, por exemplo, PlayStation, né, a Akamai ela entrega o conteúdo de download para os videogames da Sony. Né? Se vocês hoje compram em comércios eletrônicos no Brasil, vocês utilizam a Akamai. E tudo isso passa pela nossa plataforma de internet. Né? A gente tem algumas soluções de delivery e otimização dessas páginas. Eu vou falar um pouquinho mais detalhadamente sobre o Ion e o que o Ion traz de benefícios e também da parte de imagem, do Image Manager. Aqui a gente tem algumas soluções de lógica de edge, de inteligência de edge, né? Então a gente pode otimizar, por exemplo, a priorização de visitantes. A gente está chegando aí num momento muito esperado pelo comércio eletrônico, que é a Black Friday, né? Na Black Friday, a gente tem soluções para otimizar o tempo que o seu usuário, o seu cliente fica na sua aplicação. Se a sua aplicação ela tem uma demanda muito alta de requisições, a gente consegue otimizar essas requisições e fazer o usuário aguardar alguns segundos até entrar no seu carrinho de compra. Então, tem uma série de soluções. Né? Aqui, talvez eu não entre muito em detalhes. Né? E a gente fala de algumas soluções de que nos dão informação de como o seu colaborador, o seu cliente está navegando, qual é a experiência dele, quanto tempo ele está navegando, qual é a rede que eles mais acessam, né? Então tem algumas soluções aí que é o MPulse, é uma solução de Real User Monitoring, ou seja, monitora o meu cliente para saber qual é a experiência dele, né? O Cloud Test, que é uma ferramenta de teste de capacidade da aplicação, utilizando as soluções Akamai para fazer esse teste. E o DataStream, a solução que entrega em tempo real os logs da operação da rede para que você tome decisões em relação à performance de rede, performance da sua aplicação, da onde o seu usuário tem vindo, quanto tempo ele está levando para conectar na aplicação. Tá? Então eu vou passar em algumas dessas soluções. Quando a gente fala em monitorar o usuário, né, a gente pensa no que a gente chama de Digital Performance Management, né, que é eu monitorar essa experiência do usuário e tomar ações em cima dessa experiência do usuário para que a aplicação se torne cada vez mais responsiva, mais rápida. Existem alguns estudos de internet que falam que a cada um segundo que a aplicação leva para carregar, você perde uma quantidade X de usuários, né, de clientes, né? Então, a gente vai falar aí de que a gente chama de DPM, Digital Performance Management, e de algumas dessas soluções que fazem parte do DPM. Tá? Então, a primeira delas, pessoal, só me permitam, por favor, tomar uma água. Vamos falar um pouquinho, então, de MPulse, né? Uma das soluções que a gente mais tem trabalhado nesses últimos períodos, né, para uma série de tipos de negócio, é a possibilidade dos clientes monitorar
qual é a experiência do usuário, quanto tempo ele leva para esse cliente leva para carregar a página da aplicação, quanto tempo ele passa navegando na aplicação, né? E quantos clientes entraram na aplicação e consumiram e compraram, né, algum tipo de produto, né, na página. É o que a gente chama aí no mercado, né, de bounce rate, que é a curva entre a quantidade de pessoas que conectaram, né, na aplicação e a quantidade de pessoas que efetivamente consumiram e compraram algum tipo de produto, né? A conversão de vendas, a famosa conversão de vendas. Então, um dos objetivos em relação à performance é a gente monitorar esse comportamento do usuário. E nesse monitoramento, a gente identificar que, por vezes, por exemplo, quando o usuário clica no botão comprar e clica no botão login da aplicação, quanto tempo ele levou para entrar nessa página. Se essa página levou um pouco, de um threshold definido, levou um pouco mais de tempo, que as áreas sejam notificadas e tenham visibilidade dessa informação para que tomem ações, né? Uma vez que ele comprou, né, ou uma vez que ele navegou, qual foi o comportamento de navegação na minha aplicação, né? Então, o MPulse, ele permite até fazer um tipo de rastreamento, dizendo, o usuário veio pelo Google, por exemplo, né? No Google, ele caiu em um determinado produto, desse produto ele se interessou por um outro produto ou ele clicou em comprar, né? Então esse comportamento, né, do usuário em relação à navegação dele dentro da aplicação, né? Uma vez que a gente identificou isso, né, calcular os impactos de negócio em relação à conversão, à quantidade de venda, a quanto tempo o usuário necessitou para carregar a aplicação. Quando vocês vão ver que eu vou fazendo algumas conexões entre as soluções, né? Justamente por isso. Por quê? Quando a gente fala em performance, como eu comentei lá no início, performance para aplicações web, eles dependem de uma série de pontos, de uma série de itens que eu devo observar para buscar a melhor performance, né? Vamos imaginar que o nosso time de marketing, ele lançou uma campanha nova. Nessa campanha nova, ele publicou os famosos banners, né? E esse banner, ele colocou uma imagem lá que era no início de 10K, 20K e colocou uma imagem de 500K. Quando você coloca uma imagem de grande volume, o teu tempo de load da página ele se torna mais alto. Então, se o time de marketing, que muitas vezes não está observando a performance, está observando a conversão, né, não tiver a informação, você precisa ter isso em tempo real. Então, ferramentas do tipo Run, eles vão te dar essa informação em tempo real. Você coloca ela rodando lá na sua televisão, na sua equipe de operação, na sua equipe de negócio, e você identifica em tempo real, falando, poxa, por que a minha página saiu de um tempo de carregamento de 2 segundos para 3 segundos? Né? Então, se você tem esse tempo de carregamento maior, você acaba impactando no seu negócio, né? E uma vez que você tem essas informações, você tem essa visibilidade, você diagnosticar e buscar a correção de onde você tem que melhorar, né? E aí, novamente, aonde você tem que melhorar depende muitas vezes da aplicação, depende do tipo de imagem, depende do tipo de conteúdo que você está colocando na sua aplicação. Já participei de algumas Black Fridays nesse tempo de Akamai, e eu tenho alguns casos de uso de clientes que, às vezes, novamente, a equipe de marketing, buscando uma maior conversão de vendas, acaba colocando mais parceiros de negócio, acaba colocando mais informações na página, e as páginas que às vezes demoravam alguns poucos segundos acabam se tornando muito mais lentas, né? Então, o mundo, né, de negócios web, ele passa por uma série de fatores para influenciar. O importante é você monitorar, você identificar gaps, você identificar onde você precisa melhorar, né, e tomar ações de melhoria. Então, o MPulse, ele olha todo o ciclo, né, desde performance e também a parte de conversão de vendas, como o teu negócio está convergindo, né, para os seus clientes, e também te apoia a identificar e corrigir, né, aonde
eventualmente tem correções para serem feitas nas aplicações. Bom, aí a gente fala o seguinte: legal, Rafael, eu estou olhando o meu negócio no espectro do meu cliente final, né? Eu estou enxergando como o meu cliente está convergindo. Eu estou identificando se eu tenho gap de performance. Mais uma vez que eu sei que eu tenho gap de performance, e às vezes esses gaps de performance são pela plataforma que eu utilizo no meu negócio, como que eu identifico, como que eu posso identificar né, o que está acontecendo na minha infraestrutura? A Akamai tem uma solução chamada DataStream, que ela vai reunir todas as informações do tráfego web que está passando pela Akamai e chegando até a sua aplicação. Nessas informações que ela for reunir, ela vai dar uma série de métricas que vai te dar valores sobre da onde o meu usuário está vindo, qual é a performance de rede que o meu usuário está utilizando, né? Qual é o tipo de conexão que ele está usando, se é mobile, se é cabo, etc. Qual é o tempo de resposta da minha aplicação web para o meu usuário, né? Então, o DataStream, ele vai te dar uma série de métricas, uma série de informações que vão te ajudar até em casos de... Esse é um caso interessante de um cliente em plena Black Friday. Esse caso foi muito legal porque eu estava dentro do cliente no período de Black Friday e ele usa uma solução de logs da Akamai em tempo real. E aí eu acredito que era umas 10, 11 horas da noite da sexta-feira, toca o telefone vermelho do cliente e aí alguém do outro lado da linha fala o seguinte: olha, a Akamai está incrementando latência de comunicação entre eu, né, e a sua infraestrutura. Aquilo para nós, né, na hora chamou atenção e a gente começou a ajudar o cliente a identificar o que estava ocorrendo. Com uma solução de entrega de log em tempo real, a gente conseguiu rastrear todas as conexões que vinham daquele cliente, a gente conseguiu identificar qual era o tempo que elas estavam levando para chegar na Akamai, a Akamai chegar na infraestrutura e retornar a informação para o usuário na ponta, né, para o cliente na ponta. E aí a gente continuou, né, trabalhando nessa análise e conseguimos identificar que não tinha nada de Akamai na frente. A Akamai incrementar a latência de comunicação não existe essa possibilidade, mas a gente acabou identificando com logs que a infraestrutura do cliente começou a ter um tempo de processamento mais alto. Então, isso ajuda muito, né, a equipe de infraestrutura, a capacidade de ambiente, se preparar para isso, a identificar da onde o seu cliente está vindo, qual é o ambiente que está sendo mais consumido, qual é a aplicação que está sendo mais consumida, né? E poder dar essa visibilidade. Essa solução do DataStream é uma solução de logs em tempo real que a gente entrega esses logs para a sua infraestrutura. Tá? Então, entrega isso para vocês em Bucket S3 da Amazon, entrega isso para um ambiente de Datadog, de Splunk, que tem uma série de ferramentas compatíveis, ou se você tiver algum ambiente que não é o padrão desses, você pode consumir todas essas informações via API. Então, você conecta na Akamai e consome isso para a sua infraestrutura. Tá? De novo, aqui tem uma série de dados, uma série de informações muito relevantes para ajudar na performance. E aí a gente chega numa camada, pessoal, que a gente precisa olhar o seguinte: legal, eu estou olhando o meu usuário, eu estou vendo o comportamento dele, eu estou cuidando da minha infraestrutura, mas eu tenho uma capacidade limitada de equipe de desenvolvimento para atuar em cima da minha aplicação para poder melhorar ela. E aí a gente pode apoiar os nossos clientes com uma solução chamada de Ion. O Ion é uma camada em cima da rede Akamai, aonde ela vai otimizar toda a sua aplicação buscando a melhor performance na entrega dela. Eu fiz um projeto recentemente de um cliente que usa o Ion e a gente utilizou todas as técnicas de HTTP2 e uma delas foi o Server Push, aonde a forma tradicional de um usuário consumir informação na web, ele faz o download dessa informação. Então ele entra na página de vocês via mobile desktop e ele faz um download mesmo para o seu browser. Tá? O browser tem essa capacidade de fazer o download. O Server Push é ao contrário, em vez
de a gente fazer o download, de o browser fazer o download, ele vai empurrar essa informação, vai enviar essa informação para o browser. Então, de forma proativa, ele envia isso, né, para frente. Isso trouxe um benefício, assim, a página desse cliente, ela carregou instantaneamente para os usuários. Então, isso traz uma experiência muito legal, né? É muito legal quando a gente entra numa aplicação web, numa página web, e ela carrega rápido, né? Então, isso traz um benefício. Outro benefício do Ion é poder identificar e tratar scripts, né? Dar prioridade a scripts. Então, a gente tem lá parceiros de negócio, Google, por exemplo, né? Google Tag Manager, né? Google AdWords, né? Todas essas funções do Google para trazer clientes para a gente, né? Então, também o IO te dá essa capacidade de entregar a melhor informação, né, para o seu usuário final, né? Entregar o que é prioritário para o seu usuário final, né? E aí, como eu estava comentando, de uma das soluções do IO é o Script Manager, aonde no Script Manager vamos pensar novamente em muitas vezes ações de marketing ou ações de terceiros para trazer mais conversão de venda, mas por vezes você tem aquele parceiro que você não tem mais nenhum tipo de negócio, né? E aí até o desenvolvedor alterar a aplicação, tirar aquele script de lá, com o Script Manager você consegue gerenciar esses scripts, você consegue dizer o que vai carregar, o que não vai carregar e dar prioridade, né? Então, isso também nesse cliente, agora, muito recente que a gente trabalhou, um mês e meio, 2 meses atrás, a gente aplicou as métricas do Script Manager e também ficou muito visível a melhoria que a página teve no seu carregamento. É uma página muito pesada, um e-commerce, muita imagem, muita informação. Então, tudo que se pode utilizar da plataforma para entregar a melhor experiência, a gente estava utilizando. Então, o Ion é a nossa plataforma de performance, né? De buscar melhor performance para suas aplicações web, né? De uma forma muito transparente, né? Tudo, pessoal, na Akamai se pode testar. Todas as soluções a gente testa primeiro e depois aplica. Então, isso traz também uma garantia, uma segurança na utilização das nossas plataformas. Bom, aqui novamente alguns benefícios, né, da nossa plataforma de performance, né? Novamente, é você entregar a melhor informação, o melhor conteúdo para o dispositivo certo. Então, entregar um conteúdo para um dispositivo mobile, né, performando ele no dispositivo mobile da melhor forma, né? Entregar essa informação de uma forma distribuída, né? Incrementar todo o ciclo de desenvolvimento de DevOps, né, com a plataforma. Então, aqui alguns dos benefícios que a gente tem. E, continuando, né, a nossa busca por performance, a gente tem que olhar as nossas aplicações web e suas imagens, né? Como eu comentei um exemplo recente, a gente tem aí, foi um caso, também pude participar em um cliente de e-commerce, aonde de um dia para o outro, a gente estava monitorando a aplicação dele, e o tempo de resposta da aplicação começou a aumentar de forma muito intensa. E aí, apoiando o cliente nesse desenvolvimento, né, nessa implantação, a gente identificou que as imagens que estavam publicadas no site estavam muito pesadas, né? Então, novamente, a equipe muitas vezes cria um banner muito bonito, colorido, cheio de animação, mas que traz uma carga, traz um peso de carregamento, né, para essa página que não é legal. E aí, pensando nesse banner lindo, muito legal, cheio de animação, como é que isso, para uma aplicação mobile, muitas vezes em 3G, em 4G, como é que trata, né? Qual é o tratamento que é feito para essa conexão mobile, né? Então, é importantíssimo que se tenha visibilidade do tamanho dessas imagens. Quando a gente fala hoje, a gente é muito visual, né? A gente come com os olhos, a gente olha um produto, a gente quer ver a imagem, a gente quer ver uma imagem em alta resolução. Então, o tamanho das imagens hoje nas aplicações web tem crescido, apesar da tecnologia ter até acompanhado. A gente tem uma série de versões, né, de tipos de imagem, JPEG, WebP, PNG, a gente tem uma série de tipos de imagem, mas tem crescido muito. Vocês já devem ter reparado que alguns dos sites que vocês entram, eles hoje já têm vídeos pequenininhos, vídeos de 5 segundos, até menos. Muito levado até por hoje Instagram,
e essas redes sociais de vídeo, as pessoas têm gostado de ver vídeos. Então, tem alguns clientes que usam até pequenos vídeos para demonstrar o seu produto, né? Uma roupa, um sapato, uma televisão, né? Então, eles usam isso. E isso tudo traz um peso para a página, né? Isso tudo traz um tempo de carregamento. Então, quando você aumenta muito esse tempo de carregamento, você leva o teu cliente leva mais tempo para acessar seu site. Então, é muito importante que vocês estejam atentos ao tamanho das imagens e o quanto isso representa no tempo de carregamento dela, né, da sua aplicação. E aí a gente fala de soluções para tratamento de imagem e vídeo, né? Então, quais são os nossos desafios, né? Múltiplas versões de imagem. Eu tenho uma versão para mobile, eu tenho uma versão para desktop, eu tenho uma versão em resolução alta, eu tenho uma versão em resolução baixa, né? Então, eu tenho muitas versões, né, das minhas imagens, né? Qual é a logística disso, né? O que eu entrego para o mobile, o que eu entrego para o desktop, o que eu entrego para o meu app, o que eu entrego para a API, o que eu entrego para o meu parceiro de negócio que eu tenho integração, né? Qual é a versão certa, né, que eu entrego, né? Qual é a expectativa do usuário? O usuário, como eu comentei, ele quer que carregue rápido. É simples assim. O usuário ele quer que tenha uma imagem boa, uma imagem que ele consiga ver bem detalhes do produto, porque se ele não ver um detalhe, se ele não se sentir confortável, ele não compra, né? Então a gente tem uma expectativa do lado do usuário, né? E aí a gente fala de solução para tratamento disso. Então a ideia é que você suba uma versão de imagem ou de vídeo na qualidade, melhor qualidade que você tenha, e que você entregue essa imagem tratada, otimizada para o melhor dispositivo, né, do usuário, né? E aí você também armazena isso de uma forma correta usando a tecnologia para isso, né? Automatização correta, então inteligente. Então, além do tamanho certo, da versão certa, da qualidade certa, eu preciso colocar na minha imagem uma marca d'água, eu preciso entregar uma versão em preto e branco, eu preciso fazer um crop, né, que é um recorte da imagem para uma determinada condição. Então, qual é, né, a melhor política que eu devo utilizar para isso, né? E entregar itens mais refinados, mais inteligentes para os dispositivos corretos, né? Economizando banda do usuário, economizando o tamanho da página também. Então, gerenciar todo esse mundo de imagem e vídeo hoje para a performance é extremamente importante, né? Então, o que a gente imagina, né? Que uma vez que a gente tenha aí um workflow definido de publicação de imagem, né? Que essa automatização ela seja automática, eu não precise ficar gerando ou administrando, que eu tenha um workflow de entrega eficiente, que seja rápido de publicação, né? E que eu reduza custos, né? Para entregar isso. Quando eu falo custo, é até custo de pessoas, né? Então, é pegar essa informação na sua qualidade que tenha, transformá-la em outras versões, né? Otimizar para os dispositivos certos, né? E entregar esse conteúdo para os seus clientes da maneira mais correta, né? Pessoal, a gente está chegando aqui em um divisor, então a ideia era falar de performance, né? E de falar de um pouco de segurança também, né? E aí, novamente, eu vou fazendo algumas ligações entre os dois assuntos, tá? Pessoal, novamente fiquem à vontade para fazer qualquer tipo de pergunta. É bastante conteúdo, tá? Mas no final eu faço mais algumas observações. Bom, lembram que eu falei lá atrás de scripts, né? Nossos parceiros de negócio que colocam scripts nas nossas páginas para trazer conversão de venda, trazer mais usuários, mais clientes para a nossa aplicação. Me dizer, hoje eu acredito que todos usam o Google Analytics, por exemplo, né, nas suas aplicações web. Então, dizer como que esse usuário está navegando e tudo isso que a gente coloca como parceiros de negócio na nossa aplicação, eles são benéficos em primeiro momento, porque eles trazem, né, conversão, trazem mais pessoas para a minha página, mas aqui são duas matérias muito recentes, são apenas dois exemplos, mas eles trazem também um risco de a minha aplicação
ser comprometida, né, uma vez que eu tenho esses scripts. Apenas como um exemplo, todos devem conhecer o Google Tag Manager, né? O Google Tag Manager, né, concentra aí uma série de informações, alimenta uma série de bases, e um atacante conseguiu achar uma vulnerabilidade no Google Tag Manager, onde ele injetava um código, e esse código fazia com que todas as informações possíveis daquela pessoa navegando na aplicação era enviado para um site de terceiro, né, para uma aplicação de terceiro. Existe uma série de riscos aí em relação a scripts, porque, novamente, qual é a garantia que se tem utilizando aquele script de parceiro que ele performa bem, que ele é rápido, que ele não tem nenhum tipo de ameaça, nenhum tipo de vetor de ataque, né, na minha aplicação. Então, é importante a gente observar esse mundo, né? E aqui mais para contar para vocês um pouquinho desse vetor de ataque, né? Então, esse código ele é injetado nos sites, né? Ele é colocado lá na aplicação web. Esses códigos maliciosos, eles criam algum tipo de interatividade, às vezes com o nosso usuário, né? E aí ele começa a executar o código malicioso para roubar algum tipo de informação. Aí pode ser cartão de crédito, pode ser dados pessoais, qualquer tipo de dado que o atacante queira roubar, né? Uma vez que ele está fazendo esse tipo de ataque. E aí a gente tem alguns vetores de ataque que podem ser aqueles ataques de scripts que a gente muitas vezes colocou na nossa aplicação de uma forma legítima, né? Pode ser vetores de ataque vindo de terceiros, como eu comentei, né? Esses terceiros podem ser qualquer tipo de parceiro de negócio, né? E também ataques mais direcionados a plataformas de e-commerce, né? Muito focado em roubo de informação ou até mesmo algum tipo de fraude em compra, né? Mas não limitado a isso, até eu coloquei alguns exemplos mais ali à direita. Hoje, com o advento da nossa situação que a gente tem hoje de isolamento social, né? Trabalho remoto, família em casa, filhos, a gente tem utilizado muito o serviço de mídia. Então, vídeos, né, games, tá incluso aí também. Então, pode ter esses vetores de ataque também para esse mundo de mídia e games. No passado, a parte de viagens foi muito impactada com esse tipo de ataque. Uma série de casos aí, pelo menos eu tenho conhecimento, de empresas que foram atacadas. Tem empresas, por exemplo, que foram atacadas no passado e que tiveram preços alterados na sua aplicação e que tiveram que honrar com esse preço que foi alterado da aplicação, né? Sites de notícias, né? Então, novamente, hoje a gente tem uma série de tipos de sites de notícias que tem uma série de parceiros de integração de negócio e, obviamente, parceiros aí de e-commerce também que são muito mais afetados. E aí a gente chega num momento que a gente pensa o seguinte, legal, mas como que eu identifico esses meus parceiros de negócio? Né? Como que eu sei o que eu estou utilizando? Porque, novamente, esses parceiros de negócio, eles podem ser incluídos na nossa aplicação web olhando o contexto do seu parceiro, onde você tem a sua aplicação publicada, da sua equipe de marketing, tem uma série de possibilidades. Aqui eu coloquei um exemplo para vocês, esse é um exemplo do site da Akamai, tá? Então, se vocês olharem do círculo central akamai.com e essa distribuição de cada um desses pontinhos, cada um desses pontos significa um parceiro de negócio que foi incluído na minha aplicação web. Então, aqui eu falo, por exemplo, de Google, eu falo de soluções analíticas, eu falo de Salesforce, eu falo de tagueamento da minha página, eu falo de soluções de marketing, eu falo de soluções que é o double click. Então, tem uma série de parceiros de negócio, cada um dessas bolinhas é uma requisição diferente que a aplicação web está fazendo para um parceiro fora da sua aplicação global. Então, olha o tamanho desse espectro de requisições de parceiro. Se vocês olharem aqui no quadrinho mais à direita, cerca de 25%
desse tráfego, dessa quantidade, é do site da Akamai. Então, o restante, olha como essa pizza é bem cortada, né, bem distribuída, são parceiros de negócios, são scripts de terceiros. Né? Então, isso se tornou hoje um grande problema, né, para ser gerenciado. Eu coloquei lá embaixo, pessoal, uma URL ali, ó, domainmap.webperf.tools. É uma URL pública, vocês podem abrir ela, coloquem o site de vocês lá, ou alguém que vocês queiram testar, e vejam como é o comportamento dessa aplicação em relação aos parceiros de negócio. É muito interessante. Ele até tem uma certa animação, essa ferramenta, então é muito legal, ela é muito visual e dá essa percepção. Né? Uma vez que a gente identificou esse mundo complexo, né, a gente fala em soluções para gerenciar esse mundo complexo, né, de parceiros. E aí a gente fala de uma solução da Akamai chamada Page Integrity. O Page Integrity ele é uma solução que vai monitorar e observar esses parceiros de negócio do ponto de vista de ameaça, né, olhando se ele está fazendo algum tipo de ação na aplicação que pode ter algum tipo de ameaça, e o legal do Page Integrity é que ele toma as ações de bloqueio desse script de terceiro. Então, é muito interessante do ponto de vista de proteção, né, ter alguém monitorando esses parceiros. Então, ele prevê sobre algum tipo de código malicioso que está nesses scripts, dá visibilidade sobre algum tipo de ameaça, né, e ele é muito simples de fazer o deploy. Né? Então, faz uma pequena integração dessa solução com a página de vocês, né, e aí você passa a administrar todos esses scripts de terceiro. Então, novamente, pessoal, lembrando um pouquinho, eu falei lá atrás, né, de performance, e na parte de performance eu falei da parte de scripts. Quando a gente fala da parte de scripts, a gente tem como gerenciar esses scripts buscando sempre uma melhor performance, né? E aqui eu estou falando de scripts voltado para segurança. Então, importante também a gente ter esse escopo aí de proteção. Aqui são algumas funcionalidades dessa plataforma, que a gente fala em detecção de comportamento do script, em priorização de alertas em cima de scripts que estão rodando, ter todo um nível de dashboards e reports para nos dar informação sobre esse tipo do que os scripts estão fazendo, toda uma camada de governança em cima desses scripts, de novo, habilitando aquilo que é importante, desabilitando aquilo que não usa mais, desabilitando aquele script que é um script malicioso, né? Detecção de vulnerabilidades em cima desse script, né? E aí toda a parte de deploy da plataforma. Tá? Então essa é a nossa primeira abordagem em relação à segurança, tá, pessoal? Bom, quando a gente pensa em uma aplicação web, a gente tem hoje que se preocupar, e aí falando aí em uma série de linhas de negócio, eu tenho trabalhado em vários projetos da área de saúde, né? A gente está vivendo um mundo aí onde a nossa saúde está sendo muito monitorada, né? Pelo governo, por a gente e por outros agentes aí que eventualmente querem divulgar algum tipo de informação, né? Então a gente tem sido monitorado constantemente. Também falando em segurança, a gente tem feito alguns projetos na área de governo, também protegendo aplicações do governo que estão sofrendo algum tipo de ataque ou tentativa de ataque. Né? E aí a gente fala numa camada básica de proteção que hoje acredito que todos têm, que é o que a gente chama de WAF. Né? O que eu queria destacar, eu acho que o WAF é um termo de mercado, já está muito consolidado, as pessoas já têm o seu bom conhecimento de WAF. O que eu queria comentar em relação ao WAF são dois pontos. O primeiro deles é a gestão do WAF. Quando eu falo em gestão de WAF, muitas vezes as nossas empresas elas têm a sua equipe de NOC, de SOC, de Blue Team, Red Team, tem uma série de nomes hoje no mercado, né? A nossa equipe de DevOps e agora tem o DevSecOps, que é o desenvolvedor voltado, né, à segurança. Mas quando a gente pensa nesses times, por vezes eu também não tenho uma equipe preparada para isso, né? Então, quando a gente fala de WAF, a gente tem duas capacidades da nossa plataforma de atuar em cima disso, né? Uma delas é o Conasai Defender, que é a nossa solução de
proteção de Web Application Firewall voltado tanto para ataques de aplicação quanto ataques de DDoS, né? Onde tem uma série de técnicas, né? Uma série de inteligências que protegem as nossas aplicações web de ataques. No Kona Site Defender, eu tenho um nível de refinamento mais alto. Então, se eu tenho uma equipe de segurança dedicada, se eu tenho uma equipe de infraestrutura que consegue olhar isso, se eu tenho múltiplas aplicações com características diferentes, né? A gente tem um cenário aí de segurança mais amplo. O Kona Site Defender ele é perfeito para você que precisa de uma complexidade de configuração mais alta, voltado ao seu negócio, à sua aplicação, ao seu time, né? E aí, pensando também em proteções de API, né? Dedicadas a proteções de API, observando toda a parte de proteção de uma forma mais extensiva, né? Não esquecendo a parte de performance. Todas as soluções da Akamai de segurança focadas em WAF, elas têm incluído a camada de performance da Akamai. Quando eu falo performance, otimização de roteamento, otimização de entrega de cache, etc. Né? E aí eu tenho uma outra condição, que é o nosso cliente, que não tem muitas vezes uma equipe de segurança, que não tem uma equipe dedicada a essa operação. E aí a gente tem o Web Application Protector, que segue as mesmas inteligências de WAF e de DOS que a Akamai tem no Kona Site Defender, porém em uma camada, em uma interface muito mais automatizada, muito mais otimizada para a operação, com menos regras, né, para se tornar menos complexo. Então é importante que vocês saibam que, pensando nas aplicações que a gente tem até linhas de soluções diferentes para esse mundo também. Tá? E aí, a gente olha duas formas de a gente tratar esse tipo de ataque. Né? A gente tem um tipo de regras de configuração mais customizadas, que é o Kona Rule Set, onde a gente consegue customizar, ser mais refinado em configurações, ou a gente tem o que a gente chama de AAG, que é Automated Attack Groups, que é o nosso clique e proteja, né? Vamos dizer assim. Ele, uma vez configurado, né, ele toma as ações preventivas de proteção das aplicações. Um ponto que pode ter algumas dúvidas é em relação ao falso positivo, né? O falso positivo, a gente tem, as aplicações elas se comportam de maneiras diferentes, né? As aplicações elas têm muitas vezes formas de funcionar, porém, o falso positivo tem que ser tratado, tem que ser analisado com uma série de técnicas. E é muito interessante que as soluções da Akamai têm baixíssimo nível de falso positivo nas nossas implementações. Né? Então, é importante vocês entenderem que a gente tem essas duas possibilidades. Né? Então, aqui somente explicando um pouquinho mais a diferença do Kona e do AAG. Ele funciona tanto para o Kona Site Defender quanto, e no caso do WAP, somente o Automated Attack Groups. Né? Estamos aí quase indo para o finalzinho, estou quase chegando também, então novamente aqui, somente reforçando a parte de inspeção de APIs. Se você tem algum tipo de negócio muito automatizado em relação a APIs, também a gente recomenda bastante o Kona Site Defender, porque ele tem uma camada de proteção específica para a parte de APIs. E aí a gente chega num espectro que a gente pensa o seguinte: legal, eu estou protegido em relação ao ataque de aplicação, estou protegido em ataque de volumetria, né? Mas eu tenho um outro vetor de ataque que são hoje o que a gente chama de bots. Bots, eles estão no nosso dia a dia de forma muito presente, né? Por exemplo, todo mundo aqui utiliza o Google, e o Google hoje é uma das maiores bots no mundo. Bots são robôs que tomam alguns tipos de ação na internet. Esses robôs, eles podem ser benéficos, do tipo, está indexando o nosso comércio, está entregando para o usuário uma propaganda, ou eu tenho robôs que são ruins, robôs que consomem a minha informação no ponto de vista de competidores, né, etc. Então a gente fala o seguinte: a gente tem uma série de espectros ali, uma série de condições que a bot pode ser um problema. Pode ser competidores, pode ser engajamento de usuário, pode ser para marketing,
pode ser para segurança, né? Alguns exemplos aí de linhas de negócio, por exemplo, bancos. Bancos se preocupam muito com bots para fraudes, né? Tentativa de login em internet banking, né? É um exemplo. Bots para marketing, aí o e-commerce, né? Então, competidores olhando o meu e-commerce, tentando ver o preço que eu estou utilizando em alguns produtos para fazer promoções, né? Isso é uma outra condição, né? Ou bots, eu tenho pego isso até num cliente de governo, bots relacionadas a consumo de notícias. Então, hoje a gente tem uma série, é impressionante esse projeto, a quantidade de bots que ficam o dia inteiro consumindo informação do site desse cliente, consumindo atrás de notícias, apenas notícias. Então, isso significa uma parcela do tráfego, do peso, né, que a sua página responde para a internet, significativo. Então, a gente tem uma série de impactos de negócio, né? O que a gente precisa se preocupar, né, uma vez que a gente olha impactos ao negócio, né? É que o nosso usuário final legítimo ele seja monitorado e permitido, né, consumir informação da minha aplicação. Que aqueles parceiros de negócio, né, ou eventuais terceiros, eu entrego a informação porque ele precisa, ele é um parceiro de negócio, mas eu entrego ele com uma prioridade menor, com um tempo de resposta um pouco mais alto, né? Isso não impacta o meu negócio, isso não impacta nenhum tipo de entrega da informação que é feita para ele, né? Ou competidores. O meu competidor está consumindo recursos da minha página, né? O que eu faço com ele? Eu não bloqueio ele. Eu tenho que ser mais inteligente do que isso. Então eu crio conteúdo alternativo. Ou eu entrego um 200, que é um código HTTP, para ele, que é um código de resposta positivo, ok. Eu entrego um 200, mas eu não entrego o meu dado, não entrego a minha informação, não entrego o meu preço, né, para ele. Então eu entrego um conteúdo alternativo. Para os atacantes, né? Para aquele que realmente está me consumindo e quer me atacar, o que eu faço? Eu posso bloqueá-lo, eu posso entregar um conteúdo alternativo, ou eu posso entregar uma origem diferente, uma informação diferente. Tem um módulo que a gente usa no Bot Manager, que a gente chama de Target, ele entrega um 200, ele entrega um ok, mas não entrega nenhum tipo de informação para o atacante. Então, de novo, o problema do bot hoje é você gerenciá-lo, né? E aquele que você não conhece, aí você toma algum outro tipo de ação preventiva, né? Então, o que a gente precisa em relação ao bot? Diferente do WAF e do DDoS, no WAF você tem assinaturas. Então, é bloqueio ou permite. No caso do DOS, mesma coisa, bloqueia ou permite. No caso da bot, você precisa primeiro detectá-la. Tanto por isso que a solução é Bot Manager, né? Então você precisa, depois de detectá-la, categorizar essa bot, né? Identificá-la, né? Uma vez feito isso, você precisa gerenciar essa bot. Qual é a ação que eu vou fazer com essa bot? E, por final, você precisa ter a visibilidade de tudo isso que está acontecendo na sua aplicação, né? De novo, o que eu comentei, a gente fala de bots boas, bots ruins, né? Então a gente precisa gerenciar e monitorar essas bots, né? E olhar isso de novo num espectro mais amplo, né? Olhar qual é o tipo dessa bot, num espectro muito mais amplo e decidir o que fazer com ela, né? A gente já está quase terminando, pessoal, a apresentação. Então, novamente, identificar e categorizar essas bots, né? E aqui o que eu tinha comentado, a gente sai de um método tradicional de bloqueio, de proteção, que é a parte de WAF e de DOS, e vai para um mundo mais inteligente de gestão de bots. Tá? Aqui é mais para vocês entenderem qual é a diferença das bots em relação a uma bot simples, até chegando a uma bot que ela pode se passar como um usuário final legítimo. Tá? Hoje tem bots que elas simulam, inclusive, dispositivos móveis. Tá? Então, vindo de browsers de dispositivo móvel, vindo de aplicativos. Então, é importante a gente entender esse espectro né, mais simples ou mais sofisticado em relação ao bots. Né? Aqui sobre o espectro, qual é onde que a bot mais ataca, né? Então, normalmente as bots atacam mais áreas de login, carrinhos de compra, criação de conta ou algum tipo de informação, né, sobre essas contas. E, novamente, as bots hoje estão desde soluções mais de desktop
até soluções de mobile e parceiros. Né? Então, novamente, focado até em APIs e também a parte mais transacional. Então, deixando aí uns minutinhos no final para a gente poder trocar uma ideia. Então, a gente falou aí da parte de soluções de performance, né, onde a gente fala de gestão e performance, e também de soluções de segurança também. Né? Que é apenas uma frase final, né? Então, é importante a gente estar protegido em qualquer lugar que a gente esteja. Pessoal, perguntas? Oi, Rafael. Recebi algumas perguntas aqui. Posso fazer para você? Por favor. De água, né? Então, o Cláudio ele questionou se ele pode testar soluções da Camai nas aplicações dele. Legal. Pode sim, Cláudio. Todas essas aplicações a gente tem duas modalidades. A gente pode fazer uma demonstração da solução, né? Ou a gente pode fazer uma prova de conceito, né? Dessas soluções com você. Então, todas as soluções que eu comento aqui são possíveis de serem avaliadas sim. Joia. Outra pergunta aqui da Patrícia. Qual a forma de contratação do AF e bot? Tá. A Kamai, pessoal, a forma de contratação de bot e WAF, elas é por tráfego entregue ao seu usuário final. Tá? A gente não tem nenhum tipo de limitação de relatório, de limitação de quantidade de configurações. Toda a implantação é feita de forma assistida, acompanhada, tá? E a forma de cobrança é tráfego entregue ao seu usuário final. Então, tudo aquilo que o seu usuário consumiu, seja ele objeto estático ou seja ele um objeto dinâmico, ele é cobrado dessa forma, né, pela Camar. Legal. Outro questionamento aqui foi do Marcos. Preciso mostrar na minha gestão estas soluções. Vocês fariam uma demonstração? Legal. Sim, faremos demonstração, porque normalmente o gestor tem menos tempo para um papo, às vezes, mais técnico e muito PPT, mas a gente faz demonstração dessas soluções, sim, para qualquer uma dessas. Aí uma última pergunta aqui para a gente também não passar muito do tempo. Foi a pergunta do João. Eu hospedo minha aplicação na Akamai? Ótima pergunta, João. A Akamai, ela não é uma empresa de host, né? Ela é uma solução de edge computing, aonde você mantém a sua aplicação hospedada no seu data center, no seu ambiente de cloud, e a gente cuida da proteção e performance da sua aplicação. Então, é uma solução de borda, é uma solução acima até da cloud, vamos pensar assim. Né? Até alguns casos de uso que eu pude participar há um tempo atrás, um cliente nos procurou porque ele falou, eu preciso da Akamai, eu quero deixar minha aplicação mais rápida e protegida, mas eu pago muito caro pela minha hospedagem. E eu pago também pelo tráfego entregue. Será que eu consigo reduzir o tráfego dessa minha empresa, né? E aí eu passo esse valor, né, para uma solução mais nobre, né, de solução de segurança e de performance. A gente conseguiu esse objetivo. A gente reduziu na época 90% do que ele pagava do data center. A gente trouxe isso, tirou isso de lá e ele pode pagar a Kamai sem nenhum tipo de custo. Então, é bem interessante a pergunta. É bem legal mesmo. Bom, pessoal, para a gente não estender muito, não passar do tempo que combinamos, queria agradecer, Rafael, excelente apresentação. Você mostrou realmente a importância de um site, de um portal seguro e com disponibilidade que o consumidor final espera, né? Espera encontrar, e como a Akamai pode tornar isso mais fácil para as empresas. Eu queria agradecer a presença de todos os participantes. Estamos recebendo aqui algumas pessoas que participaram de todos os encontros, os 4 encontros da jornada. Nós ficamos muito felizes de encontrá-los aqui novamente. Gostaria de informar que a Diferente aí, a Akamai, né, os nossos especialistas da Akamai estão disponíveis para marcar um segundo momento com cada um de vocês para retirar mais dúvidas e vocês entenderem realmente as soluções da Akamai e como a gente pode ajudar a sua empresa. Tá? Para quem perdeu os encontros anteriores, não precisa se preocupar. No nosso canal do YouTube está lá a gravação disponível de todos os encontros, para vocês verem um pouco mais. E como eu disse, a gente pode marcar um momento direcionado para vocês, com a sua equipe também. E para os primeiros 50 clientes que se cadastraram nesse evento, estão aqui participando, eu vou entrar em contato com vocês para enviar o voucher do iFood que vocês ganharam por participar aqui com a gente, tá bem? Gente, muito obrigada
mais uma vez pela presença. Rafael, mais uma vez, obrigada. Tenha um excelente dia. Legal, eu que agradeço, Tatiana. Obrigado a todos pela participação. Estamos à disposição. Bom dia.